Pessoal, muito boa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, nos é concedida então essa doce oportunidade de mais uma vez podermos nos reunir aqui assim, nessa bendita casa de oração. E aí, para o dia de hoje, os companheiros da casa, os trabalhadores, nos deram a ousadia de poder escolher e de propor um tema. E aí me ocorreu de falar um pouco sobre a prece, por várias razões. E uma delas passa pelo fato de estarmos então no grupo espírita da prece. A companheira fazia menção aqui a uma trabalhadora da casa, imagino, que retorna à pátria espiritual, é isso? E aí também, quando eu estava pensando e propondo, e pensei na casa, no grupo espírita da prece aqui de Lavras, eu fui me lembrando de coisas que vivemos. Eu particularmente vivi nessa casa há anos atrás, desde o nosso início no processo de efetivamente se envolver e se fazer presente e participar, tanto quanto possível, tentando colaborar com as atividades, com os trabalhos daqui da casa. E nesse processo todo, foi muito também natural me lembrar de um outro companheiro que nesse ano retornou à pátria espiritual, que é o nosso companheiro Iraci Teixeira. Na figura dele, eu particularmente tenho uma pessoa que me esclareceu as primeiras dúvidas, como ele dizia, que colocou na minha mão os primeiros livros, os meus primeiros exemplares das obras básicas. Ele é quem me apresentou. Fui me lembrando de histórias como a própria construção da casa, que eu não sei se todos tiveram a ocasião de conhecer como era lá no início, mas era uma réplica mesmo do grupo espírita da prece, onde Chico Xavier inaugurou em Uberaba, já se não me engano. Então, ele contando que ele foi até lá, visitou, conheceu o espaço, esteve com o Chico, e quando da mudança do grupo espírita da prece, que já existia em uma outra localidade aqui na cidade, para esse terreno, e ele falava de todo o processo, de aquisição do terreno, o processo de formalização, enfim, e da ideação de fazer uma reprodução. Como os meus colegas baianos dizem, nós aqui depois, os trabalhadores mais recentes, de ousados que somos, fomos alterando aqui a configuração física da casa, Então, muitas das coisas que, chegando aqui, eu fui vendo, percebendo que estão presentes hoje, algumas coisas, alguns ambientes que não existem mais, foi tudo ao longo desse processo mesmo de vivência, de trabalho nessa casa que leva no nome a prece. E nesse processo, só para fechar essa reflexão inicial, eu queria e quis fazer menção a essa figura de Sr. Iraci Teixeira, por conta de se tratar de uma pessoa que era um prestimoso e dileto trabalhador da casa e da causa espírita. E essa para mim é uma expressão muito interessante, porque na primeira reunião mediúnica que eu frequentei nessa casa, a primeira mensagem psicofônica que eu ouvi, o Espírito falava justamente disso, do comprometimento com a casa e com a causa espírita. Então, é uma satisfação muito grande poder dizer que hoje a minha vida, eu pelo menos tento basear muito do que eu sou na doutrina espírita. É muito especial estar nessa casa, é muito especial as vivências todas que, graças à misericórdia divina, eu tive a oportunidade de experimentar aqui. E nesse processo todo, quando a gente vem com essa proposta de, como tema para o dia de hoje, falar sobre a prece, uma outra coisa que me passa pela cabeça é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que se encontra presente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele
buscando mesmo tratar, dialogar um pouco a respeito desse tema, ele apresenta um texto muito bonito, um texto belíssimo, naturalmente recomendo a todos que tiverem a oportunidade que busquem ler. E em um dado momento no texto, ele justamente faz essa menção, ele diz a prece. E na sequência, como que na tentativa de exaltar a prece, ele diz como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. E, de fato, na sequência ele ainda vai fazer uma comparação, ele vai dizer como que seria ouvir os serafins, e ele compara as vozes brandas e suaves dos serafins, aquela brisa mansa que pela manhã movimenta as folhas das árvores nos nossos bosques. É um texto belíssimo a respeito da prece, é um texto que particularmente me toca também bastante. E aí, buscando entender e compreender a prece, julgo pertinente a gente rememorar aqui alguns ensinamentos que inclusive também fomos apresentados aqui mesmo nessa casa, para entender como que a prece funciona. E aí é Allan Kardec que vai nos dizer que nós deveríamos nos imaginar, todos nós, e tudo o que há no mundo, inclusive, mergulhados em um fluido. Algumas pessoas, e é o fluido cósmico universal que estamos pretendendo fazer referência, só para ir alinhando com as ideias de quem já conhece. E aí, ao fazer essa reflexão, algumas pessoas comparam com um aquário, dizendo que a água do aquário seria esse fluido cósmico universal, a matéria primitiva, a matéria que então dá origem a tudo que há, a tudo que existe no mundo material e no mundo espiritual. E aí, mas eu particularmente prefiro caminhar para o entendimento relacionado a nós e tudo que nós interagimos sobre a superfície do planeta em relação a essa massa gasosa que é a nossa atmosfera, e dizer que a atmosfera, essa massa gasosa que envolve tudo o que há aqui ao nosso entorno, essa massa seria o fluido cósmico universal, essa matéria básica. E depois de apresentar essa possibilidade, Allan Kardec ainda vai dizer que, a exemplo do ar funcionando como um veículo condutor para o som, esse fluido cósmico universal, ele seria o condutor do pensamento. Então, cada um de nós, quando se coloca a pensar, se coloca a refletir, e em especial dirigindo a nossa atenção para a prece, nós objetivamente nos colocamos em comunicação. Já pensando nas possibilidades da prece, bom, nós podemos dirigir uma prece, uma oração a um espírito ou a Deus. Isso também Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. E ao fazer isso, nós estamos objetivamente e efetivamente estabelecendo um contato, uma conexão com o Espírito ao qual nós estamos buscando nos relacionar, interagir, ou com Deus. Allan Kardec também vai dizer que se dirigimos a Deus a nossa prece, os espíritos que são os responsáveis ali por cumprir as vontades, não é? Os desígnios de Deus, esses espíritos tomam conhecimento do que vai nessa nossa oração, a princípio dirigida a Deus, e se movimentam no sentido de fazer valer, fazer cumprir os desígnios de nosso bom Pai. E em contrapartida, se nós dirigirmos a nossa prece aos espíritos, bom, aí esses espíritos, eles levam a Deus o que nós estamos propondo na nossa prece, diante a autorização de nosso bom Pai. Aí então a
gente fica com a possibilidade de ter o nosso pedido atendido. Bom, mas feito esses comentários iniciais, apresentando esse cenário inicial, algumas outras coisas nos ocorrem, nos vêm à mente. Porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando vai tratar das leis divinas ou naturais, há uma delas que é a lei de adoração. E nessa lei de adoração, quando Allan Kardec apresenta e propõe uma pergunta a respeito aos espíritos, perguntando mesmo no que consiste a adoração, eles vão apresentar como resposta a indicação de que se refere à elevação do pensamento a Deus, com o objetivo e com a intenção de aproximar a nossa alma de Deus. Então, a adoração, na resposta que os espíritos deram a Kardec, consiste na elevação do pensamento a Deus. E a adoração, quando a gente vai buscar nos nossos dicionários, a gente verifica a indicação de que se trata de uma reverência, de uma veneração. No nosso caso aqui, a Deus, nosso Pai Criador. Então, o adorar, esse ato, esse compromisso nosso, tem esse aspecto, essa intenção mesmo de nos colocarmos em contato, de nos aproximarmos, de nos permitir sentir a presença divina em nós mesmos, inclusive. Bom, e aí com essa intenção de nos aproximar, de buscar sentir Deus em nós, e já também estabelecendo um comparativo com uma significação possível para a prece, nós vamos encontrar um entendimento e uma indicação de que a prece seriam aquelas palavras que a gente organiza e dirige a Deus, no nosso caso, ou a outras divindades, pensando nos companheiros de outras tantas religiões. Então, fazer uma prece no sentir e no dizer comum aqui nos nossos dicionários, trata-se de dirigir a Deus algumas palavras. Bom, e aí também eu fui pensar nessa questão das palavras, como entender e qual significação passível de ser atribuída. E aí o que nós vamos encontrar é uma indicação no sentido de que sempre que organizamos as nossas ideias, os nossos pensamentos e vamos de alguma forma verbalizar a expressão, a significação dos nossos pensamentos, nós estamos fazendo uma oração, nós estamos fazendo uma prece. Então, adorar é essa busca de nos aproximar de Deus enquanto almas, enquanto espíritos. Prece, somos nós organizando palavras, organizando o nosso pensamento, as nossas intenções para apresentar a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós temos em mente. E caminhando um pouco com as palavras da companheira na abertura da reunião, graças a Deus, graças à misericórdia divina, aqui estamos nós hoje, no grupo espírita da prece, graças a Deus. E temos que valorizar, temos mesmo de expressar muita gratidão, na nossa opinião, em função de uma outra pergunta que Allan Kardec propõe à espiritualidade superior, nesse mesmo sentido, também a respeito da adoração, tentando aprofundar os entendimentos. E aí observem o que Allan Kardec pergunta: a adoração individual será preferível à adoração em comum ou à adoração em conjunto? E aí a espiritualidade responde:
reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O que estamos pretendendo aqui, nesse ponto? Dizer que realmente é uma gratidão extremada e profunda a oportunidade de adentrar casas, templos religiosos como esse, porque fica aberta a possibilidade de, junto de outros tantos companheiros que têm uma similaridade de sentimentos, de pensamentos, e juntos assim, reunidos, dirigir a Deus a nossa prece, a nossa oração. Porque em dirigindo a Deus, ou em dirigindo aos bons espíritos a nossa prece, a expressão do que vai o nosso pensamento, assim conjuntamente nós temos maiores e melhores condições de atrair o concurso desses mesmos espíritos e, naturalmente, por consequência, também da divindade. Então, orar em conjunto, fazer uma prece assim como estamos nos propondo aqui agora, é diferente. Tem algumas particularidades em relação aos momentos nos quais fazemos a nossa prece individualizada, recolhida no nosso ambiente doméstico, ou seja, onde for. Estamos aqui valorizando e motivando mesmo os companheiros todos a sempre se fazerem presentes. E ainda aproveito para mais um destaque, porque como mencionamos aqui alguns companheiros, não é? Trabalhadores mais antigos da casa, é muito pertinente, avalio, fazer menção também aos trabalhadores de hoje, porque observem, para algumas pessoas, o dia de domingo tende a ser naturalmente um tanto quanto melancólico, tende a ser um tanto quanto pesaroso e triste, em função de situações as mais variadas que afetam a alma humana. Contudo, quando os trabalhadores de hoje na casa se predispõem a vir para cá, a abrir a casa, e aqui outras tantas lembranças nos acolhem, de momentos em que fizemos aqui as nossas reuniões com muita chuva e água adentrando por uma outra porta que tinha aqui, as reuniões que fizemos em dias em que houve queda de energia, e aí rapidamente, não sei de onde, alguém surge com uma vela e a gente fez a nossa reunião à luz de velas, e em outras tantas situações, os trabalhadores de hoje da casa aí estão dispostos, fazendo o seu serviço, abrindo a casa, deixando as portas abertas, para servir de alternativa aos companheiros todos do mundo físico e espiritual que por alguma razão estejam aí nutrindo alguns pensamentos, digamos, menos felizes, menos salutares. A casa então, em um dia como hoje, se apresenta como uma salutar alternativa a tantos de nós que temos demandas de ordem variada. Então aqui também, com a devida licença, o nosso registro de gratidão aos companheiros que hoje em dia levam ao efeito os trabalhos da casa. Bom, e nesse processo de compreender a adoração e, em última instância, a prece, Allan Kardec também propõe uma pergunta ou outra em O Livro dos Espíritos mesmo. E olha que interessante, ele pergunta só assim: agrada a Deus a prece? E aí, essa altura, a gente poderia já estar assim, curioso, porque aqui nós já estamos na pergunta 658 de O Livro dos Espíritos, aquela pergunta clássica a respeito do que é Deus, já aqui na nossa imaginação, não é? Já havia sido respondida. A crença em Deus já é algo estabelecido. As características, né, as virtudes necessárias de se encontrar em Deus já estavam descritas. E ele faz essa pergunta que é, na verdade, para nós, né?
para a nossa reflexão. Agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem assim: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. A prece é sempre agradável a Deus quando ela vem do coração, quando é literalmente a sua alma que se coloca junto de Deus e dialoga com Ele. É quando você está naquele seu momento de mais profunda adoração. Essa prece agrada muito. E é nesse sentido que devemos colocar aí as nossas intenções, as nossas reflexões, de ser a expressão do que vai no fundo da nossa alma, porque essa é então a característica da prece mais agradável a Deus. E na sequência, acho que de forma muito didática, como Allan Kardec se mostrou ser, não é? Em tudo o que ele fez, em tudo que ele realizou a benefício da doutrina, ele ainda vai se interessar por saber quais são as características, quais são as marcas da oração, da prece, ou qual o caráter assim, que a prece pode ou deve assumir. E a espiritualidade apresenta 3 possibilidades. Uma delas é essa mesma no sentido de glorificação, no sentido de louvor a Deus. É uma. Uma segunda é no sentido de fazer um pedido, solicitar algo, demandar algum apoio, alguma ajuda de Deus. E a terceira seria no sentido do agradecimento, no sentido de expressar a nossa gratidão. E penso que somos muito gratos, ou pelo menos deveríamos ser, porque, como dissemos, já começa pelo fato de termos conseguido chegar aqui hoje, né? E digo aqui a casa, digo o dia de hoje, digo tudo que experimentamos na vida atual e nas anteriores antes do dia de hoje. Chegamos ao dia de hoje, estamos aqui, e isso por si só denota a necessidade de agradecimento por muitas e muitas coisas, por muitas e muitas situações. E aí, nesse cenário agora mais específico e dirigido aqui para a prece, Allan Kardec ainda propõe mais uma pergunta interessante. A prece torna melhor o homem? A prece, essa oração que a gente faz, tem o potencial, a capacidade de nos fazer melhores? Naturalmente, a resposta é que sim. A resposta é que sim, e vem acompanhada de uma explicação que diz: porquanto aquele que ora com fervor, e observem os destaques sempre, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E aí mais um destaque: a oração, a prece, a adoração, sempre associada ao apoio, à assistência dos bons espíritos. Como dissemos, os bons espíritos são então os intermediários entre aquilo que dirigimos a Deus nas nossas orações, nas nossas preces e as consequentes realizações. Os bons espíritos vão sempre participar, e precisamos ter isso em mente para formular as nossas orações, as nossas preces. É importante considerar que outros irmãos mais evoluídos, mais experimentados do que nós, eles realmente, como o dito popular, são anjos que vêm em nosso auxílio, em nosso socorro, cumprindo aí os desígnios de nosso bom Pai. É importante ter isso em mente. E ante o nosso hábito
de fazer as nossas orações, as nossas preces, nós vamos mais e mais nos credenciando a ter essa força e essa assistência que nos auxilia a nos colocar no bom caminho, a tomar as melhores decisões, as melhores resoluções e receber mesmo essa influência positiva dos irmãos que se interessam pelo nosso bem, que desejam aí firmemente o nosso progresso, a nossa evolução. Bom, e aí, para fechar esse apanhado de algumas perguntas que fomos ali recortando de O Livro dos Espíritos, na de número 662, Allan Kardec ainda vai propor algo interessante. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? Eu posso orar por outras pessoas e não só por mim mesmo, nessa intenção de me melhorar? E aí, uma parte da resposta: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Com a nossa boa vontade, a mesma vontade que com a oração, com a articulação das nossas palavras, a expressão, a manifestação de nossos pensamentos, nós mobilizamos o fluido cósmico universal, que vai levar os nossos pensamentos ao contato desses bons espíritos. Essa nossa boa vontade em fazer o bem ao outro também é muito positiva, no sentido de atrair o concurso dos bons espíritos, não mais só por nós, mas também a benefício daquelas pessoas em relação às quais a gente ora. E aí há outras tantas perguntas, há algumas outras tantas menções interessantíssimas que naturalmente recomendamos aos companheiros que procurem a ocasião de verificar de forma mais detida e atenta em O Livro dos Espíritos, nesse capítulo que trata da lei de adoração. Contudo, com essas perguntas, com essas respostas, e há algumas outras interessantes, como a respeito da forma de orar. Enfim, em meio a tudo isso, quando nos é aqui apresentada essa possibilidade, e mesmo recomendação de orar, inclusive pelos mortos, pelos já desencarnados, e há uma pergunta também a esse respeito, nesse movimento nos vem à mente muitas formas de se fazer uma oração, de se fazer uma prece, e nos lembramos de comentários e situações belíssimas, extraordinárias, desde aquelas que apontam aquela simplicidade e aquele ato comovente daquela pessoa que se encontra no fundo do poço, como se diz no popular, não conseguindo enxergar ao seu redor mais caminhos, imaginando que não resta mais nada para si. Ela, naquele instante de maior angústia, tende a fazer aquela prece lindíssima na sua simplicidade: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Para nós, essa expressão sempre foi tocante, sempre foi impactante. Mas de uns tempos para cá, algumas outras coisas também começaram a ser impactantes, começaram também a nos impressionar de forma significativa. E dia desses eu via uma palestra de um filósofo, se não me engano, chamado Clóvis de Barros. Ele falando
de como ele viveu uma experiência na vida e essa experiência o levou a entender o amor que Jesus falava, o amor ágape, com profundidade d'alma. Ele falava da situação na qual a filha, uma das filhas dele, ainda quando muito pequena, contraiu uma doença, uma síndrome que não vou me lembrar o nome, mas que tinha o potencial para ser mortal. Ele fala das particularidades de que afetava crianças entre 4 e 6 anos, que se tratava de um vírus, que se o vírus desperta, e me perdoe, eu não sei as expressões técnicas corretas, ele tem esse potencial de causar a morte da criança, mas que se passa 2 anos e ele não se manifesta, a criança está, por assim dizer, curada. Mas aí no processo, essa filha dele demandou um tempo na UTI para receber uma medicação pesada, para tanto quanto possível contornar os possíveis impactos da doença. E ele dizendo que vendo aquela cena, aquela situação, eu avalio que não estava refletindo aqui como nós agora sobre a oração e a prece, mas o ouvindo eu pensei, nossa, que prece bonita ele fez, porque ele disse que enxergando a filha naquela situação entubada, aquelas coisas de UTI mesmo, que para muita gente ainda causa pavor e assusta mesmo, não é? Por conta de a pessoa ficar numa condição, num estado muito diferente do normal. Ele assistindo aquilo e no correr de alguns dias, ele pediu uma das possibilidades da oração, da prece, para que ele pudesse trocar de lugar com ela. Ele ainda vai dizer que propôs na cabeça dele, em oração, no meu modo de ver, que ele se dispunha inclusive a trocar de lugar com outras 20 crianças, desde que a filha dele estivesse no meio dessas 20, que outras 20 pudessem ser curadas, os vírus presentes nessas 20 poderiam vir todos para ele, e ele se daria por muito satisfeito. É o pedido que ele fez, é a oração que ele fez. Ele vai dizer e usar isso como exemplo para significar que aí ele entendeu a profundidade do amor que Jesus ensinou. Porque nessa oração, no meu modo de ver, ele não pediu nada para si, ele não pensou em nada de valor, e nem a vida própria dele tinha valor ante aquela situação, e por isso ele considerou a troca. E além de tudo, essa fala dele me fez lembrar aquela passagem bíblica que também é extraordinária, onde vai se apresentar diante do bom mestre um outro pai de um filho que era lunático, diz ele. E esse filho se lançava muitas vezes no fogo, muitas vezes na água, e a gente fica aqui imaginando o quanto esse pai, essa família tinha que se manter atento a esse jovem, porque era um risco iminente e constante. Imagino as vigilâncias, a necessidade de ter sempre alguém próximo em todo lugar onde esse jovem se apresentava. Imagino mesmo que esse pai já se encontrava talvez cansado, estafado, e entendo que seria muito natural se na oportunidade de estar diante do bom mestre, ele pedisse e dissesse: bom mestre, tem piedade de mim. Esse pai não faz isso. Esse pai vai dizer: tem piedade do meu filho. Não sei se esse pai já havia entendido, já tinha tido a oportunidade de ouvir Jesus falando sobre negue-se a si mesmo. Mas esse pai se negou à própria vida. Não é de mim, Jesus. Eu entendo ele significando. Por mim eu vou mais longe, eu dou conta, eu consigo. Não se trata de mim, é o meu filho. Ele é que sofre, tem piedade dele. E aí, minha gente, refletindo sobre
essa natureza de oração, sobre essa natureza de adoração, sobre a profundeza da busca desse contato com a divindade. E aí, para mim, tem sido muito impactante pensar, refletir a respeito, porque também fico imaginando que se chegar o dia, e chegará, a gente só deseja que seja o quanto antes, em que todos nós estejamos capacitados e condicionados a fazer uma oração dessa natureza por todo e qualquer irmão e irmã do caminho, esse mundo será outro. Esse mundo efetivamente não será mais o mesmo. No dia em que todos nós estivermos capacitados e condicionados para orar dessa forma, desse jeito, com essa negativa a si mesmo, a benefício de outro, como Allan Kardec se preocupou aqui em perguntar, em questionar aqui a espiritualidade, os espíritos superiores. E essa resposta denota, marca muito bem que a oração, a prece, ela tem um poder, o potencial de transformação que extrapola em muito a nossa vida material, a nossa física. O que uma oração, uma prece, mas lembrem-se, os destaques dos espíritos ao longo das respostas foi sempre que não é qualquer oração, não é uma oração feita de qualquer jeito, é a oração vinda do coração. É na nossa intenção de elevar a nossa alma para junto de Deus. Com as características descritas pelos Espíritos, a nossa oração, a nossa prece tem um potencial de transformar, de transmutar, como dizia uma outra companheira nossa, as situações mais variadas, as situações mais terríveis, se alguém assim preferir mencionar. E assim, minha gente, a nossa proposta, a nossa recomendação de sempre que nos colocarmos a caminho desta nossa casa, que traz a prece no nome, que reflitamos sobre o poder que nós temos em nós, no nosso pensamento, nas nossas reflexões, que nós somos, inclusive, enquanto espíritos, nós somos capazes de beneficiar, de auxiliar quem está perto, quem está longe, os encarnados, os desencarnados. Que Deus nos ajude sempre a fazer bom uso desse divino recurso que é a oração.